Seja muito bem-vindo ao Terra Legal Podcast. Estamos no nosso terceiro episódio e hoje trazemos um convidado mais que especial. Trazemos o nosso convidado de hoje, é Leandro Marmo. Leandro Marmo, ele é advogado, especialista em direito do agronegócio, especialista em processo civil, professor de pós-graduação de direito do agronegócio da PUC do Paraná e é CEO da João Domingos Advogados e que auxilia produtores rurais a resolverem suas questões legais relacionadas a dívidas, garantindo a preservação de seus bens. É esposo da Cristiane, pai da Catarina e do Antônio. Isso aí. É isso mesmo, Leandro? Isso mesmo, Ramon, isso aí. Eu acho que o mais importante de todos aí é o pai da Catarina e do Antônio e CEO do escritório que foi fundado pelo meu pai, tem muito orgulho. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que essa última característica aqui do pai da família é o ponto principal, né? E isso é o mais importante, sem dúvida. Mas vamos começar, Leandro, trazendo um pouco da sua história. Eu queria entender um pouco mais como é que o Leandro se tornou esse especialista, esse defensor do agronegócio. Eu sou natural de Tumbiara, né? A família do meu pai é de Tumbiara, interior do estado de Goiás. E o nosso estado é eminentemente agrícola, assim, né? Dependente da produção agropecuária. Eu venho de uma família de produtores rurais, meus avós são produtores rurais e o meu pai, quando ele começou a advocacia há 40 anos em Tumbiara, ele iniciou advogando para os bancos e contra os produtores rurais. Ele fazia um trabalho que a gente chama de recuperação de crédito. Então, aqueles produtores que encontravam empréstimos que não conseguiam pagar para o banco terceirizava para alguns escritórios de advocacia e fazia essa cobrança. Teve do outro lado da moeda aí. Exatamente, a gente brinca que era o lado negro da força. E aí, naquela época ali, final da década de 80, início da década de 90, a situação era muito pior do que é hoje, porque era uma época de juros ainda mais abusivos, de hiperinflação, então era muito fácil um produtor pegar uma dívida pequenininha e da noite pro dia ele acabar perdendo a fazenda por conta daquela dívida. E o meu pai, num dado momento, ele se sentiu muito mal com isso. Ele passou por um processo de conversão religiosa em que ele sentiu no coração dele que não estava alinhado com o propósito de vida dele, ele trabalhar daquela forma, né? Então ele falou, olha, a partir de agora eu entendo que eu vou estar servindo a Deus, usando de toda... Pro lado bom da força. Exatamente, usando de toda a capacidade, o conhecimento que ele tinha apenas para defender o produtor rural, principalmente o produtor rural que tivesse endividado. Então já tem mais de 30 anos que ele vem exercendo essa advocacia focado nessa área. Já tem mais de 15 que eu venho junto com ele aí, dentro do escritório. E eu vi também que na João Domingos tem essa cultura bem enraizada, essa coisa moral, né? De fazer a coisa certa, dos alicerces da base ali do escritório, né? Tá na cultura mesmo. É interessante que apesar de sermos advogados, a gente vê que os nossos valores, a nossa cultura, enquanto advogados, enquanto empresa, enquanto negócio, é muito parecida com o dos nossos clientes, que são os produtores rurais, que é a questão de Deus, família, trabalho, né? Então lá a gente começa a trabalhar de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo. A gente entende que o que a gente vai fazer tem que ser de acordo com o que a gente entende que são os mandamentos de Deus, a vontade de Deus na vida nossa, das pessoas. Então tudo a gente procura fazer o que é correto, independentemente se alguém está vendo ou não, né? É fazer realmente o bem através do nosso trabalho, né? E assim, eu acho que tinha que iniciar qualquer empresa. Você que está do outro lado aí, é uma dica valiosa aí para quem é empreendedor, que está do outro lado, que trabalha realmente com pessoas, tem que ter essa cultura forte. Lá no meu escritório também, para quem não sabe, eu tenho um escritório que se chama Norte Agro Projetos. A gente trabalha com regularização de imóveis rurais. E essa cultura, esse alicerce, a gente tenta trazer, né, na base, né, ali da cultura da empresa. Mas voltando aí para o João Domingos Advogados, hoje a João Domingos Advogados está atuando em quantos estados, Leandro? Hoje a gente está com 12 filiais físicas, né? Então a gente está em todos os estados da região sul, sudeste. Então a gente está ali, pega além de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Estamos também em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Pará e no Acre.
Eu fiz a pergunta errada, eu tinha que perguntar quais estados vocês não estão. Ia ser mais fácil de responder. Mas o Brasil é muito grande, né? Estamos querendo fazer uma força em cima ali da região do Mato Piba. É uma diversidade muito grande. É muita demanda, né? Muita demanda. E nesse momento que a gente está vivendo hoje aqui, para o agronegócio brasileiro, está muito em alta, né? Vamos dizer, essa demanda do seu escritório, o produtor rural está sofrendo muito, né? Sim, o endividamento do agro hoje eu acho que é um dos problemas mais relevantes que a gente tem do agronegócio, apesar que é até difícil falar, porque dentro do agro você tem tantos problemas, né, Ramon? Mas, sem dúvida alguma, é um dos mais relevantes. É muito comum hoje, qualquer produtor pequeno, você ter dívida de alguns milhões de reais, e a qual ele não sabe como lidar com ela. A única certeza que ele tem é que a capacidade de pagamento, o faturamento líquido que ele está tendo é insuficiente para honrar com aquelas obrigações, e aquilo leva ele a um nível de sofrimento muito grande, porque é padrão do produtor rural ele ser muito honesto, né? Ele ser muito responsável com as suas obrigações. Então o fato dele estar ameaçado de não conseguir honrar com aquelas obrigações incomoda muito ele, e isso é até um problema, porque isso faz agravar ainda mais. Como que faz agravar? Ele chega no gerente do banco e ele concorda de assinar tudo que o gerente coloca para ele, desde que fala, não, estou prorrogando. Sem ver os pormenores. Estou prorrogando, não, mas está aumentando os juros, está pegando mais garantia, e ele concorda, tem um abuso, né? Porque ele quer... Sim, os abusos são de várias formas, venda casada, né? Tem várias formas de abuso que acontecem ali. E vamos dizer, essa crise no agronegócio está tão relevante que no nosso escritório lá, todo mundo nos procura para regularizar seu imóvel para poder colocá-lo em garantia. E o produtor rural muitas das vezes não está dando conta nem de custear essa regularização para poder chegar no banco. Tanto que é difícil. Então tá complicado. E é complicado porque uma terra é um ativo muito valioso. Muito. Só que cada vez mais o mercado, as instituições financeiras estão ficando mais rigorosas na hora de admitir isso como um ativo realmente aceitável como garantia em operações de crédito. E a gente verifica muito isso, muitos produtores que às vezes, poxa, ele tem um patrimônio que vale milhões e ele não consegue utilizar como garantia para fomentar a produção dele, pela carência de uma regularização, né? Pela carência, às vezes não é nada tão complexo, né, Rapon? Tem problemas que às vezes são um pouco mais complicados, mas tem outros que às vezes é só falta de informação, de uma assessoria adequada para conseguir resolver. E hoje em dia, Leandro, eu vi você falando aí que muita gente perdia o bem, o imóvel, né, por causa da pequena dívida. Hoje ainda acontece isso, uma pequena dívida pode levar essa terra em garantia e ele pode chegar a perder esse imóvel por causa de uma dívida pequena? Sim, infelizmente. Hoje é raro você ver pequenas dívidas no agro. O que a gente vê na verdade são pequenas dívidas se transformando em grandes através de uma bola de neve. E isso se tornando impagável, né? Então, às vezes, uma propriedade que vale 10 milhões, o produtor começa ali com uma operação de 200 mil de empréstimo para investimento, depois mais alguma coisa para custeio. Num dado ano, ele não consegue pagar uma parte das parcelas por conta de uma pequena quebra de produtividade ou de uma redução da margem de lucro. Daí, no ano seguinte, já tem que tomar um pouco a mais de empréstimo para cobrir aquele prejuízo. E aí, às vezes, os juros vêm mais alto. E quando ele vai ver, a dívida já representa 20, 30, 40, 50% do valor do patrimônio. E já aí 10 vezes ou mais a capacidade de geração de caixa dele. E quando o produtor te procura, que ele já está numa fase assim, exaustiva realmente, já está num problema de endividamento muito grande, tem estratégias específicas que vocês utilizam para poder fazer essa recuperação, vamos dizer, financeira do cliente? O que é o objetivo principal do nosso trabalho, Ramon? É ajudar o produtor rural a pagar suas dívidas com a produção e não com o patrimônio, não com seus bens, ou seja, não vendendo a sua terra, porque quando ele vai vender a terra, ele acaba tendo que praticamente sair da atividade. Você imagina hoje um produtor, vamos dizer, de médio para grande porte, que tem uma fazenda de 70 milhões, ou que ele entendia que valeria 70, se ele for vender ela no susto hoje para pagar a conta, ele vai vender ela por 45 milhões em 3 parcelas anuais de 15. Vai dispor da sua única fonte de renda até então, e às vezes aquilo não vai ser suficiente para ele liquidar todas as dívidas e muito menos para sobrar um capital para ele colocar em outras atividades, né? Então
a gente vai entender o que é a realidade de cada um e ver como que a gente pode defender. Muitas vezes o que a gente vai fazer para ele é, olha, deixa a gente te defender judicialmente, a gente te garante 5 anos no Poder Judiciário para que os credores não consigam levar a leilão. E durante esse período, como se fosse uma prorrogação forçada, nós vamos te defendendo ali, vamos revisionando o que tiver de juros acima do limite legal. E aí dentro desse período você vai buscar cada um desses credores depois para estar renegociando e pagando a todos. E o produtor juridicamente ele consegue essa, vamos dizer, não é uma carência, mas esse prazo aí de 5 anos na esfera judicial para conseguir se readequar, né? Sim, às vezes até mais, porque você tem muitas variáveis, né? Mas geralmente 5 anos é bem factível, e isso sem falar em recuperação judicial, né? Porque se for o caso, um perfil de um volume maior, geralmente se tiver mais de 15 milhões de reais de dívidas, vários credores diferentes, dependendo da estratégia, do tipo de garantia que tiver, se tiver muita alienação fiduciária, pode fazer sentido ir para a recuperação judicial. E aí na recuperação judicial ele pode conseguir prazos ainda maiores, ele pode conseguir 2, 3 anos de carência, pode conseguir mais 10 anos de parcelamento para pagar todas as suas obrigações. Um detalhe que eu quero destacar para você, Ramon, que a gente gosta muito de compartilhar informações que vão fazer diferença na vida das pessoas, né? Principalmente do pequeno produtor rural, que é quem mais necessita, é o elo mais fraco da corrente, né? A gente tem um instituto hoje muito importante no direito que se chama impenhorabilidade da pequena propriedade rural. O que significa isso? O produtor que ele tem uma pequena propriedade rural, assim definida em lei, ela não pode ser tomada, ou seja, o juiz não pode chegar à força vendê-la em leilão para entregar o dinheiro para pagar os credores. Ainda que esse pequeno proprietário tenha ofertado, dado ela em garantia na hora de contrair um empréstimo no banco, como hipoteca, por exemplo. E isso poucos produtores têm conhecimento. Então, o que a lei define como pequena propriedade? O primeiro requisito é o tamanho, que é de até 4 módulos fiscais daquele município. Então, eu sempre recomendo ao pessoal, você digita no Google módulo fiscal INCRA, aparece na primeira página, tem lá, você estabelece lá qualquer cidade, qualquer estado, tem a tabelinha. E aqui em Goiás mesmo você tem aí municípios que o módulo fiscal vai de 10 hectares até 70 hectares. Ou seja, você tem cidades que às vezes uma pequena propriedade rural vai ser assim considerada se for até 40 apenas, 40 hectares. Ou você vai ter municípios, como a gente tem ali na região de Campinasul, Minasul, Alto Paraíso, regiões mais distantes, que, poxa, tem propriedade lá com 280 hectares, que são consideradas pequenas propriedades rurais. E aí a lei exige mais que o produtor tenha que produzir ali e tirar a subsistência dele, a renda dele. Às vezes não com as próprias mãos, às vezes pode estar arrendado. O importante é que ele dependa daquela renda que é retirada da terra para a subsistência dele e da família dele, né? Não é obrigatório que ele more ali, ele pode ter uma casa na cidade, morar na cidade. E aí, com esses requisitos, a lei vai dar essa proteção legal. E repito, ainda que ele tenha chegado ali no Banco do Brasil e oferecido ela como hipoteca para liberar um financiamento, ele pode invocar essa proteção legal e, com isso, evitar que os credores possam penhorar essa terra e levá-la forçosamente a leilão judicial. Isso é muito importante, principalmente para aquele produtor que as dívidas já não são possíveis de ser pagas pela produção. Então, a gente tem muitos casos aqui, tem um caso, um cliente nosso no interior aqui de Araguá, que a gente gosta muito de mencionar. É um pequeno produtor rural que planta abacaxi com a mão e vende na feira, uma propriedade de apenas 6 alqueires, muito pequena. Ele tinha uma pequena dívida de 30 mil reais há 15 anos no Banco do Brasil, e essa dívida foi crescendo, sendo cobrada judicialmente, e recentemente ela estava em 600 mil. E aí, poxa, como é que alguém que planta abacaxi na mão e vende na feira vai conseguir, além da renda necessária para a própria subsistência, vai conseguir fazer? E ali ele estava com risco de perder, ali ele reside com a mãe, que é uma senhora de mais de 80 anos de idade. Eles iam perder a casa de morada, a fonte de subsistência e aquilo que dava sentido para a vida deles, né? E nós conseguimos elaborar essa defesa da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, demonstramos todos os requisitos legais, e por mais que eles tenham oferecido em hipoteca, o juiz veio e determinou o cancelamento da penhora e impediu que aquilo fosse leilão.
Então agora ele vai poder focar na produção, na subsistência dele, e assim que ele tiver condições ele vai poder sentar na mesa e negociar um valor com o credor dele que de fato ele consiga pagar. Agora eu entendi a denominação de escudo do agro. Isso. Vocês fazem isso aí, essa blindagem, né? Exatamente, sempre que possível. Faz toda essa análise, essa estratégia para poder dar essa segurança jurídica para o produtor rural, né? Exatamente. E agora eu vou entrar num assunto assim polêmico, porque eu não sou especialista nessa área sua, atuo na área de regularização de imóveis há alguns anos, mas está se falando muito em recuperação judicial para produtor rural. O que é a sua visão sobre isso? O que você acha? De fato é um tema que está extremamente polêmico, porque há um estigma de que recuperação judicial é calote, de que a recuperação judicial é para quem é malandro, é para quem não quer pagar suas contas, né? E não é bem assim. De fato, você tem, infelizmente, algumas pessoas, empresários que fizeram ou fazem mau uso desse instituto jurídico para tentarem não pagar as suas contas, seus credores, mas quando eles conseguem isso, não é porque o instituto, a ferramenta, foi criada para essa finalidade, mas é porque, além de usar dessa ferramenta, há ali uma série de práticas abusivas e de má-fé, de fraudes que são perpetradas, né? E que acabam causando esse prejuízo e gerando esse estigma. E eu vou dar um exemplo para você que é igual da construtora Borges Landeiro. É uma construtora muito grande que entrou em recuperação judicial, que todo mundo tem conhecimento que o pessoal, os sócios, esvaziaram o patrimônio dela e transferiram, compraram várias fazendas em nome de laranjas, uma série de coisas. E dentro da recuperação judicial você não acha patrimônio nenhum da empresa. E acaba que, ao fim e ao cabo, ela vai à falência, não vai pagar os credores, tudo. Ficou ali só como uma cortina de fumaça mesmo, o processo de recuperação. Não havia o intuito, de fato, de recuperar. E o que eu vejo para os produtores rurais que entram com a recuperação judicial, 99%, são pessoas de boa fé, são pessoas que empreenderam, que lutaram durante a vida para produzirem mais alimentos, gerar mais renda, aumentarem a capacidade das suas propriedades, mas chegaram no cenário atual que o valor das commodities agrícolas caiu substancialmente, né? As principais, soja, milho, leite, a carne bovina, e o custo de produção ainda é relativamente alto e a margem de lucro extremamente baixa. E aí ele não consegue fazer esse encontro de contas, né, para conseguir pagar com a sua produção. E aí a recuperação judicial, o que ela é? Ela é um processo no qual o produtor ele vai jogar dentro dela todas as suas dívidas que ele tem que pagar e ele vai relacionar também todo o seu patrimônio. E aí, ali dentro, ele vai fazer uma renegociação com todos os credores para repactuar como que vai se dar o pagamento daquelas dívidas. O que geralmente um produtor rural ele consegue obter através da recuperação judicial? Ele consegue, primeiro, um desconto, geralmente ele vai ter um desconto de 10%, 20% mais ou menos sobre as dívidas. Segundo, ele vai conseguir uma carência, geralmente 2, 3 anos de carência para começar a voltar a pagar as dívidas. Terceiro, ele consegue um reparcelamento, então, passado aí 2, 3 anos de carência, ele geralmente fica em torno de 10 anos para ele fazer o pagamento de todas essas dívidas. E o quarto, é muito importante, é uma redefinição dos encargos, os juros, a correção monetária que será aplicada ali naquelas dívidas. Então, se ele já tinha muitas dívidas que estavam a 15, 20, 25% ao ano, pode-se repactuar tudo e colocar todas, por exemplo, em 1% ao mês. É algo que é factível de ser feito, né? E a vantagem da recuperação é que ela reequilibra o jogo, porque os credores eles vêm com tudo em cima daquele que está devendo, né? A gente teve hoje o deferimento de um plano de recuperação judicial de uma pequena transportadora aqui de Goiânia que, poxa, o cara tava com a faca assim no pescoço, não estava conseguindo pagar os financiamentos dos caminhões. As financeiras já tinham vindo e arrestado todos os caminhões dele. Tinha caminhão que foi arrestado que ele estava fazendo frete. E aí, pô, como é que uma transportadora sobrevive? Como é que ela gera renda? Como é que ela vai pagar as contas sem não sem consegue? Esse instrumento. E aí o juiz deferiu o plano de recuperação judicial, determinou que fosse restituir todos esses caminhões, né, para ele, para a empresa.
E se não fosse o processo de recuperação judicial, isso não seria possível. Então, o que o processo de recuperação judicial faz? Ele dá um reequilíbrio de forças para que o devedor ele consiga sentar na mesa com os credores, numa posição mais ou menos de igual para igual, e renegociar. Porque como o juiz, quando defere o plano de recuperação judicial, ele manda paralisar todas as cobranças. Olha, não pode ter busca e apreensão, não pode ter arresto, não pode ter execução, não pode ter penhora, não pode ter penhora online, não pode ter bloqueio de contas. Então, quando dá esse congelamento, geralmente por 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, geralmente dura 1 ano, né? É o que vai permitir ali naquele primeiro momento que o cara dá uma aliviada assim, olha as coisas com mais clareza, fica mais seguro juridicamente, fala, não, agora vamos sentar e vamos conversar com calma, vamos negociar com calma com cada um e ver o que a gente consegue chegar de melhor, né? E isso é importante a gente colocar, Ramon, porque há 10 dias eu recebi um cliente no escritório, produtor rural, que estava com um pouco mais de 20 milhões de dívida. E ali não estava tão claro para mim se o caso dele seria ou não de recuperação judicial. E eu perguntei, falei, fulano, você já pensou se faz sentido para você recuperação judicial? Já começou a ler algo sobre tudo? Aí ele falou, não, doutor, eu não tenho interesse não, porque eu quero pagar minhas dívidas. Eu falei, mas então é para você mesmo, porque a recuperação, ela não é feita para quem não quer pagar. Tem esse estigma que é o calote. Exatamente, como que é estigmatizado, Você até falou um exemplo aqui da nossa região, da construtora, realmente tem esse estigma. Exatamente. Porque você vê muitas empresas que fizeram isso, né? Os empresários esvaziam o patrimônio da empresa, faz o processo de recuperação judicial só para dificultar a vida dos credores e acaba não honrando, não pagando a todos, né? Mas a finalidade, tal como previsto na lei, é para viabilizar a reestruturação daquele negócio, daquela empresa, para que ela consiga pagar a todos. Não, entendido. Sobre o assunto da recuperação, eu falei polêmica porque realmente na internet, quando começaram a usar esse instrumento, eu vi muita movimentação. Eu acompanho muita página do agro aí, e a gente vê cada um com o seu posicionamento e tudo. Então a gente tem que, ou seja, uns tratando como realmente a bala de prata, mas tem que saber utilizar também, né? Claro. Ela é uma via muito excepcional, pra você ter ideia. Hoje, a gente que só trabalha para produtor rural endividado, ela é uma ferramenta que ela é interessante para 0,1% dos clientes, para 99,9% dos clientes. Ela não é recomendável, às vezes pelo valor. Então, aí não é só o valor. Lá no escritório a gente costuma trabalhar a partir de 15 milhões reais de dívidas, mas a gente mês passado a gente fechou com um cliente 34 milhões de dívida, mas para ele não fazia sentido a recuperação judicial, porque era só com o Banco do Brasil a dívida. E aí, na recuperação judicial é bom que você tenha vários credores, porque é uma negociação, você tem que ter a aprovação do plano pelos credores. Não é o juiz que vai dizer se vai aprovar ou não aquele plano, é a Assembleia Geral dos Credores que vai votar e aprovar. Então, quanto mais credores você tiver, melhor a chance que você vai ter de ter aquela aprovação. Então, é bom que tenha vários credores e, além disso, tem que ter um risco muito grande que geralmente está relacionado à alienação fiduciária, ou um risco de arresto de grãos, algo nesse sentido, porque se não tiver, não necessita da recuperação judicial, que é um processo, vamos dizer, talvez um pouco mais oneroso, um pouco mais traumático, né? Então, que fica sendo uma via excepcional aí, para alguns casos um pouco mais difíceis. Não, certo. Vamos sair um pouquinho desse assunto do endividamento aqui, eu queria voltar um pouco no assunto do empreendedorismo, porque querendo ou não, além de ser um advogado muito atuante na área da recuperação, na área do auxílio, né, como escudo do agro aí, vocês também são referência de empreendedorismo na prestação de serviço, né? Quem está do outro lado aí sabe da dificuldade, quem tem escritório, quem trabalha nessa área de regularização de imóveis rurais, sabe da dificuldade que é a gente fazer escala de prestação de serviço. Sim. Né? E vocês já estão com um caso que tem vários escritórios, né, nacionalmente. Qual seria a dica que você dá para esse empresário que está iniciando, que vocês iniciaram somente com um escritório, eu já tenho vários, qual que seria o caminho aí mais adequado para se trilhar? Ramon, a gente está aprendendo ainda, né? Errando bastante, testando, criando, né? Validando algumas coisas e errando em outras, mas o principal que a gente faz na nossa matriz a gente centraliza toda a operação, então toda a equipe operacional administrativa que faz o nosso core business, que é o trabalho jurídico,
é centralizada aqui na matriz. Essa operação é tudo centralizado na matriz. Aqui na João Domingos, exatamente, porque a gente viu que seria muito caro e muito difícil da gente ter isso, ter essa mão de obra com qualidade em cada operação, em cada filial. E o que a gente optou foi, em cada operação dessa outro estado, a gente vai ter o braço comercial. Então a parte captação, de exatamente de captação e geração de oportunidade de negócio. E aí a gente faz toda a execução do trabalho aqui dentro. Concomitantemente a isso, a gente vai fazendo um projeto de criação de marca a nível nacional, que a gente vem esforçando muito. Então hoje a gente tem um time interno, a gente tem quase como se fosse uma agência interna de marketing com 3 pessoas, temos mais uma agência externa que nos dá a consultoria, dá o suporte no tráfego pago, nos dá uma visão mais estratégica do negócio. A gente vai investindo muito tanto na parte orgânica quanto também nos patrocínios, né? Para a gente poder gerar uma marca forte a nível nacional também, para que quando o executivo ele vá chegar para fazer o trabalho dele de prospecção, de alguma forma o nosso nome chegue primeiro ali para poder facilitar o trabalho dele. Mas é algo extremamente desafiador. É muito desafiador você trabalhar o branding, realmente você trazer essa marca forte para facilitar o lado comercial. Realmente tem que andar lado a lado, né? Sim. Não tem como facilitar a captação do serviço se não tiver uma marca conhecida, uma marca respeitada, né? Então, realmente vocês são referência. Eu tenho acompanhado muito o trabalho de vocês na rede social, né? O escritório tem quantos anos? Esse ano agora a gente vai completar 40. 40 anos de existência. Também, né? Bastante coisa, cheia de altos e baixos aí. Seu João Domingos, vamos mandar um abraço para ele aí, que vai assistir a gente aí. Já trabalhou muito também, né? Ixi, meu pai. Já tem quanto tempo tá junto, você falou? Olha, já tem mais de 15 que eu tô, porque eu comecei como estagiário, né? Comecei ali você seguiu a etapa? Em 2008 como estagiário. Seu João Domingos não teve privilégio, não? Ali... Não, acho que o privilégio é trabalhar mais, né? O filho sempre... porque eu já começando ali como estagiário, mas com aquele... Literalmente aquele sentimento de dono, né? Então... você tem que já ir assumindo responsabilidades desde cedo e fazendo tudo o que for necessário para fazer as coisas acontecer, né, Ramon? Você não tem o dono do negócio, você não escolhe o que você quer fazer, né? Você não faz só o que você gosta, né? E a vida do empreendedor é fazer o que precisa ser feito, né? Quem faz o que gosta é criança, né? É criança, exatamente. Ramon tem 16 anos que o que eu aprendi com meu pai, aprendo todos os dias, é de ter que fazer o que precisa ser feito, é ter resiliência, é ter fé em Deus, fazer a nossa parte, confiar e lutar e ir atrás, porque se não for a gente para ir atrás, não tem quem vai, não tem quem vai. Realmente. E nessa veia de empreendedorismo, o caso da João Domingos realmente é um caso de sucesso, assim, se comparado com outros escritórios. O que você acha que foi o segredo, assim, da João Domingos ter se tornado a marca forte que se tornou? É interessante, assim, a gente está muito num processo de construção. A gente entende que hoje a gente conquistou 1% de um total de 100 que a gente entende que é possível de ser conquistado enquanto marca a nível nacional, né? Hoje a gente já é conhecido dentro do complexo direito do agronegócio, na fatia específica da defesa do produtor rural. A gente já é conhecido a nível de Brasil como o maior e melhor escritório nessa área, mas a gente não alcançou ainda nenhum por cento do público que necessita do nosso trabalho e que necessita conhecer o que a gente faz, né? Sobre o nicho de atuação, vocês trabalham mais na defesa. Isso. Tem algum outro nicho que a João Domingos pensa em atuar dentro do agronegócio? Dentro do agro, a gente faz a consultoria também, né? Então, o produtor que vai fazer um contrato de arrendamento, um contrato de compra e venda, toda a parte de consultoria, assessoria jurídica e extrajudicial a gente faz. E também a gente atua na área contenciosa em outros tipos de demanda, né? Então, às vezes, se houver algum tipo de conflito, disputa com vizinhos, de áreas, enfim, outras questões envolvendo ali, a gente também tem atuado. Mas o principal aí é realmente a questão da dívida, né? Que hoje eu acho que o problema que mais se repete dentro das propriedades, o problema mais comum que tem hoje é a questão da dívida, e é o problema mais relevante também. Eu pergunto porque muito do nosso público, né, os profissionais que nos assistem aqui, eles fazem esse trabalho de regularização de imóveis rurais
e na maioria das vezes trabalham em parceria com advogados. Ou seja, são Sim. peças técnicas que os próprios advogados utilizam em processos Sim. judiciais, em processos de partilha, né, em divisões de imóveis rurais, que também tem atuação, né, na parte de sucessão familiar, na parte de inventário, né, então a gente acaba atuando juntamente com o advogado. E eu queria saber de você também, essa parte de sucessão familiar, vocês atuam também? Sim, sim. Lá a gente tem, vamos dizer, duas perspectivas da sucessão familiar. Aquela planejada, que às vezes acontece dentro da holding, né, que é utilizada a holding como uma ferramenta de planejamento sucessório. A gente tem hoje o Dr. Luciano, que é o sócio responsável da área tributária que cuida especificamente desse trabalho. E também tem aqueles que, e aí é a maioria, né, que não se organiza e, enfim, acaba falecendo ali um dos membros da entidade familiar, e aí a gente vai para o inventário, muitas vezes judicial, né, que esse é o pior, que às vezes a gente vê aí se arrastando por 10, 15, 20 anos, famílias, também, né? Onera muito, ninguém consegue usufruir adequadamente do patrimônio e fica uma situação extremamente desagradável, né? Não, certo. Vamos falar agora da obra, né, da obra que você publicou aí. Eu não tive a oportunidade ainda de lê-la, mas assim que possível eu vou acessar. Eu vou até pegar aqui Alienação Fiduciária de Bens Imóveis, Nulidades e Aspectos Polêmicos. Queria que você falasse um pouquinho do que você apresenta aqui. Gosto demais desse tema, Ramon, e é até interessante para as pessoas, às vezes acham um nome meio estranho e falam assim, não estou muito familiarizado com isso, mas necessariamente ele faz parte intrinsecamente aí da vida de quase todos os brasileiros hoje. A alienação fiduciária de bem imóvel é a principal garantia que é utilizada hoje no sistema financeiro. A alienação fiduciária é um tipo de garantia que você coloca no imóvel. Isso, exatamente. Inicialmente só bancos que podiam utilizar, hoje qualquer pessoa pode, né? E o que ela significa? Na hora que você cria ela, se o devedor daquela obrigação ele não pagar, o credor não vai ter que ir no judiciário, ele não tem que contratar advogado, pagar custas altas, ficar sujeito à morosidade judiciária para receber o crédito dele. Ele vai lá no cartório de registro de imóveis, onde o imóvel está registrado, e fala, olha, intime aquele devedor ali para me pagar em 15 dias o que ele me deve. Não pagou, ele vai lá, já faz o procedimento para gerar a guia do ITBI, faz o recolhimento do ITBI, consolida o imóvel no nome dele, nomeia um leiloeiro particular e fala, vende para poder receber, para me receber a dívida. E aí, no primeiro leilão, a lei fala que o preço mínimo é o que está avaliado ali no contrato, corrigido, geralmente ninguém interessa. No segundo, o preço mínimo é o da dívida. Então, poxa, eu já vi situação do imóvel valer 10 milhões, a dívida ser 3 milhões, e ele ser ofertado por 3 milhões de reais no segundo leilão. É algo extremamente agressivo. Leandro, mas e se ninguém comprar nem por 3 milhões, por aquele preço mínimo, como é que fica? Aí a lei fala que o imóvel vai ficar totalmente para o credor como pagamento. Mas e se o imóvel valer mais do que a dívida? O credor tem que devolver algum dinheiro pro dono do imóvel, o devedor? Não tem. Então você vê como que é um procedimento extremamente agressivo, né, para quem deve. E aí foi daí que surgiu a nossa vontade há 7 anos, quando eu comecei a redigir esse livro. Foram 5 anos de estudo, de pesquisa, elaborando ele, para trazer o quê? Quais são as nulidades e aspectos polêmicos que podem ter nessa garantia, nessa cobrança dessa garantia, e que eventualmente pode ajudar a pessoa a estar salvando o bem aí, se for necessário. Então, assim, pra você ter ideia, hoje já tem mais de 15 anos que todo financiamento que é feito de alguém que adquire um imóvel através do banco, seja comercial ou habitacional, é através da alienação fiduciária. Então, todo mundo que tem um imóvel financiador, se não conseguir pagar a parcela, está sujeito a esse risco que eu mencionei aqui. E aí a gente está falando de milhões de brasileiros. Você pega só no sistema financeiro habitacional hoje, salvo engano, são mais de 6 milhões de contratos ativos. Exatamente, nessa modalidade. Então, são pessoas que às vezes ficam desempregadas, têm um momento de dificuldade, e aí correm um risco muito grande de perderem, assim, abruptamente esse patrimônio, né? Então, por isso que eu fiz questão de lançar esse livro. É uma obra que já está na 2ª edição, inclusive essa 2ª edição saiu agora em janeiro. Semana passada a editora já me falou que vai soltar uma 2ª tiragem dela, porque já estava esgotando.
contou aí com o prefácio do ministro Fernando Gonçalves, é um ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, é uma obra que hoje ela já é citada por juízes, por desembargadores de vários tribunais aqui de Goiás, São Paulo, Minas, ministros do Superior Tribunal de Justiça. Nós já tivemos mais de 4 decisões judiciais no STJ que se ampararam no nosso estudo, né? É uma obra que já ficou robusta, né? Exatamente, está tendo alcance muito grande. A gente traz aqui, por exemplo, o ano passado, quando eu atualizei ela em novembro, ela tinha acabado de ficar pronta, eles imprimiram 500 obras e aí publicou o novo marco legal das garantias. Eles pegaram, jogaram no lixo e falaram, a gente precisa que se atualize de novo. Correndo, eu falei, então vamos lá. E aí a gente traz aqui uma perspectiva muito interessante, como você trabalha com imóvel e garantias reais, acaba vendo a todo momento, né? A hipoteca, até então, até novembro do ano passado, se você constituir ela no imóvel e o devedor não pagasse, o credor tinha que enfrentar uma via crucis para receber o crédito dele, teria que ir ao judiciário, toda aquela questão, contrata advogado, faz citação, penhora, enfim, leva-se anos para receber o crédito ali. E o Marco Legal das Garantias falou, olha, a partir de novembro agora, se não houver o pagamento, as hipotecas que forem constituídas a partir de novembro de 23, uma vez vencido não pagar a dívida, o credor que vai escolher. Se ele quiser, ele vai pelo judiciário, a via cara e demorada, senão ele pode utilizar o mesmo procedimento da alienação fiduciária, de fazer a execução 100% de forma extrajudicial, sem ter que passar pelo judiciário. Pouquíssimas pessoas tomaram conhecimento disso e a gente visualiza que logo nessas operações que foram constituídas de novembro para cá, né, quando as pessoas não conseguirem pagar essas obrigações, vão perder o imóvel assim muito rapidamente, sem nem entender o que está acontecendo. A lei falou que isso não pode aplicar no caso se a hipoteca estiver garantindo uma operação de crédito rural, mas em todas as demais circunstâncias que a hipoteca for constituída, pode ter esse risco, né? Entendi. Um ponto importante, Amon, só para concluir sobre a obra, sobre essa temática, é o quanto que é importante para o produtor rural ele utilizar essa garantia em benefício dele, o produtor rural que está vendendo o imóvel. Eu já vi ao longo da vida dezenas de casos que o produtor rural fazia e ainda lamentavelmente continua fazendo, que é muito prejudicial, que ele vai vender a fazenda, geralmente vende ela parcelada, vamos dizer em 3 anos, e aí ele combina o seguinte, fala, olha, eu vou te entregar a posse da fazenda aqui agora, mas eu só vou te passar a escritura dela a hora que você terminar de me pagar. E daí ele entrega lá a posse da fazenda dele e ele acha que ele está super protegido, fala, não, o que é importante para quem está comprando é a escritura, mas só vou passar a hora que ele me pagar. Só que dali no segundo ano em diante, por alguma razão, ele não consegue pagar. Às vezes uma dificuldade financeira, às vezes uma má fé, e aí ele não sai da terra. E aí se o vendedor daquela terra ele entra com ação para rescindir aquele contrato, a lei fala que o juiz não pode dar uma liminar para tirar o cara de dentro dali de imediato. E aí fica sujeito àquela morosidade. E aí vai 10, 15, 20 anos. Como é que está a situação? O cara que vendeu está sem a terra, está sem a posse, está sem receber. Às vezes era a única fonte de renda que ele tinha, o único patrimônio que ele tinha. Vai às vezes até o cara morrer e fica para os herdeiros disso daí. Então a gente já identificou vários processos, situações dessa forma acontecerem. Agora, se ele tivesse constituído uma alienação fiduciária em garantia, o que ia acontecer? Se o comprador da terra não pagasse, ele não ia ter que fazer toda essa morosidade judiciária para rescindir contrato. Ele iria no cartório, como ele pode fazer isso hoje, né? Vai no cartório, intima, não pagou ele mesmo, já leva leilão ali, consegue assim, receber a velocidade desse instrumento aí. Enquanto um problema leva 15 anos para resolver, isso aqui em 6 meses facilmente você consegue. Então assim, se vai vender uma fazenda parcelada, é obrigatório ele fazer isso aqui. E outra, ele já lavra de imediato a escritura pública de compra e venda, já esclarece ali todas as condições do negócio, e é uma garantia maravilhosa, porque se aquele comprador amanhã ele entra em falência, insolvência, recuperação judicial, o que for, por ter criado a alienação fiduciária, é como se tivesse um patrimônio afetado, separado, né? É como se naquele momento a fazenda ela não fosse nem do comprador nem do vendedor. Ela está presa naquele negócio. Então, se um ou outro quebrar, não prejudica o negócio entre nenhum deles, né? Então, o laço está muito bem feito. Exatamente, ele está separado, está bem blindado ali, protegido. Não, Leandro, muito bom trazer todos esses esclarecimentos, trazer essa clareza, né, do produtor rural.
e também para os profissionais que nos acompanham aqui. E esse é o intuito do Terra Legal Podcast. A gente está hoje no nosso terceiro episódio, né? Temos a felicidade de contar com a sua presença assim, e trazer seu conhecimento, e já indicamos a obra aqui. E queria mais era agradecer, Leandro, pela presença, pelo compartilhamento dos seus conhecimentos e nos colocar à disposição aí. Ramon, eu que agradeço, muito obrigado, é uma honra poder participar aqui do podcast, estar compartilhando com vocês, com os nossos ouvintes, e não só poder compartilhar as informações, mas poder compartilhar da sua parceria, né? Até semana passada tive um cliente que me procurou aí, que estava com alguma coisa precisando resolver, indiquei seu nome, passei seu contato lá, e então o nosso trabalho se ampara muito nisso, né? De gerar valor para o produtor, ainda que não necessariamente na nossa área, né? Então sempre que a gente pode entender uma dor que ele está tendo e se a gente sabe alguém que pode ajudar a resolver aquela dor, a gente poder conectar e ajudar, vamos dizer assim, os dois lados, né? Então eu espero que com essas informações que nós compartilhamos aqui hoje nesse bate-papo, a gente possa de alguma forma ajudar, né, aqueles que estão nos ouvindo ali, e também nos mantemos à disposição, né? Somos muito acessíveis, não importa se você é pequeno, médio ou grande, né? A gente tem produtores lá que tem 10 hectares, 100 mil, 10 mil, 100 mil hectares, a gente tem uma satisfação enorme de atender do pequeno, médio ao grande, né? Tem nossas redes sociais, o Instagram do escritório, só mandar um direct lá. Instagram? É @João Domingos Advogados. E o seu? O meu pessoal é @Leandro Marmo. Certo. @Leandro Marmo. Então tá feito o convite. Sim. Aí, pessoal. Então todo mundo quiser acompanhar nas redes sociais, siga aí João Domingos Advogados, Leandro Marmo. A gente vai ficando por aqui. Terra Legal Podcast se encerra aqui, mas em breve um novo episódio. Quem não se inscreva no canal. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. E muito obrigado, Leandro. Valeu, obrigadão.